17. Você vai procurando ali, amém? A glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, por glória. Vá procurando aí, em nome de Jesus. Enquanto eu vou posicionando aqui para a glória de Deus, amém? João capítulo 21, versículo 17. Se você encontra as portas, diga por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos ler. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Amém? Amém? Amém. Já sente aplaudir o Senhor Jesus, por favor? Aplaude a Ele. Você glória a Deus. Jesus é o maior exemplo para mim e para você. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele vai buscar talvez uma pessoa que eu e você talvez não iríamos valorizar, ou não iríamos dar a mínima. Por quê, pastor? Porque Jesus, além de pastor, ele é educador. Jesus, além de pastor, ele é educador. Oh glória! A prova disso é você analisar e ver alguns homens que Jesus vai escolher. Talvez a nossa volta, se for pela nossa percepção carnal, nós vamos olhar para determinada pessoa e vamos pensar assim: por causa do seu erro, da sua falha, da sua maneira de ser ou de agir, essa pessoa não vai ter valor algum. Preste atenção na palavra. Essa pessoa não vai fazer parte do seu campo de amizades. Essa pessoa não vai fazer parte, aleluia, do seu companheirismo. Porque a nossa análise, ela muitas vezes é uma análise humana, é uma análise falha. Só que Jesus, ele vai escolher Pedro com temperamento forte, sanguíneo. Ele vai também chamar Mateus, um corrupto, e ele também vai chamar Judas, um ganancioso. É isso mesmo, pastor? Sim, é isso mesmo. Além de ter na sua lista quem, pastor? Tomé, um que era incrédulo. Então nós, imagine Jesus convidando você para fazer parte do hall de amizades dele. Talvez não seria as melhores pessoas que Jesus estaria do seu lado. É por isso que é bem verdade que ele vai dizer: eu não vim para aqueles que estão bons, mas em si para aqueles que estão doentes. Ou simplificando para você entender, o médico, ele não atende muitas vezes quem está bom, mas aquele que está doente. Jesus é dessa maneira que ele faz. Então Jesus vai convidar homens com falhas, homens comuns, homens onde Jesus vai entender a sua dureza de coração.
Só que se Jesus partisse para outro foco, se Jesus partisse para alguém que tivesse poder aquisitivo maior, ou se Jesus tivesse partido para os reis da época, talvez ele fugiria do propósito dele aqui na terra. Jesus, 100% homem e 100% Deus, em terra é como Deus, fazendo a carne, para poder entender a minha e a tua fraqueza aqui na terra, para poder entender que nós, como seres humanos, iríamos chorar, iríamos questionar, iríamos reclamar, iríamos colocar situações de adversidades e até mesmo levantar e colocar pessoas, aleluia, contra as outras. Mas Jesus, como terra, ele vai entender, aleluia, Jesus em terra, ele vai entender, mas ele vai vencer, como homem, mostrando para mim e para você, que diante das nossas fraquezas, nós seríamos capazes de passar por elas e alcançar a coroa da vida. E assim que Jesus veio de terra e mostrou para mim e para você que nós éramos capazes de vencer essas lutas e adversidades que vêm sobre a nossa vida diariamente, porque aleluias, pastor, Jesus em terra, ele vai convidar alguns homens, e dentro destes homens está Pedro. Só que aqui, queridos, o que é interessante, que Jesus, em um espaço curto de tempo, ele vai conseguir, aleluia, fazer com que homens que poderiam ser rejeitados, fazer com que homens que poderiam ser menosprezados, fazer com que homens que estavam ali apenas com uma rede pescando no seu dia a dia, homens que tinham uma profissão talvez não tão valorizada na época, Jesus, em um espaço curto de tempo, vai fazer com que esses homens se tornem grandes homens de Deus. E aqui eu abro um parênteses para te dizer uma coisa: duro é alguém, aleluia, entrar sobre a nossa vida e nós, em situações de adversidade, poder assim falar do amor de Jesus para essas vidas. E muitas vezes, quando nós vamos observar e ver que alguém que nós estamos pregando está ali desenvolvendo e crescendo na graça, nós vamos entender que o Senhor colocou sobre a minha e a tua vida algo importante para fazer. Então, muitas vezes, aqui eu abro parênteses, quando você olhar para dentro de si e achar que você não é capaz, eu vou liberar da parte do Senhor para te dizer: é mentira de Satanás, porque você é capaz e você pode sim alcançar vidas para que ela venha conhecer o Evangelho de Cristo. Eu posso ouvir um amém nesta noite? Aleluia! É desse jeito, queridos, glória a Deus. Então Jesus, no espaço de tempo curto, ele vai fazer com que esses homens se tornem grandes homens de Deus, aleluia. Só que tem um porém, queridos: além de Jesus escolher homens diferentes em termos de temperamentos, Jesus, aleluia, também vai enxergar a diferença entre eles. Por que, pastor? Porque dentro deles tinha um que tinha uma diferença. E quem era ele? Era Pedro. Pedro tinha uma diferença. Por quê? Porque diante de algumas circunstâncias, Pedro iria tomar a palavra. É bem verdade que no seu início, aleluia, de chamado, início de conversão, Pedro, ele vai andar sobre as águas num ato de fé e de tomada de decisão. Pedro é diferente. Pedro nasceu para liderar. Pedro nasceu, aleluia, para ser líder. Só que no momento atual, Pedro, ele não está liderando, aleluia, ele está acompanhando e aprendendo aquele que é o seu líder, chamado Jesus. Então tem pessoas que foi chamado para louvar, que foi chamado para liderar, que foi chamado para conduzir pessoas, que foi chamado para ensinar, mas diante do momento, não é momento de ensinar, mas é momento de aprender. Eu posso ouvir glória a Deus nessa noite? É assim que Deus faz, é assim que o Senhor vem sobre a minha e a tua vida. Muitas vezes não é momento de ensinar, mas de aprender. João capítulo 6, versículo, aleluia, 8. Jesus vai falar, aleluia, diante daquele povo. Jesus está pregando e a palavra é dura.
vai tomar a palavra, e a palavra de Pedro é, aleluia, quem é que nós vamos seguir? Porque Jesus está olhando e diante da mensagem pregada, muitos estão indo embora, muitos estão desistindo, porque bom é ouvir uma mensagem que levanta o nosso ego, bom é ouvir uma mensagem que vai de encontro à tua necessidade, bom é ouvir uma mensagem que vai de encontro àquilo que você estava pedindo e colocando diante do Senhor. Mas aqui a mensagem é contrária, mas a mensagem, quando vem para nos confrontar, ela é sempre para fazer que nós venhamos a crescer. Jesus está olhando e está dizendo: se vocês querem ir, vão também. Só que Pedro vai entender, aleluia, e a sua mentalidade, queridos, é de liderança, glória. Por quê, pastor? Porque ele vai dizer: aqui nós vamos seguir. Pedro não olha só para si, Pedro entende, se ele, aleluia, sair naquele momento e abandonar Jesus, não é somente ele, aleluia, que vai sofrer as consequências, ele também vai ter a visão de olhar para as pessoas que estão à sua volta. E é Jesus dizendo para você nesta noite: alguém que é dependente de você na tua família, alguém que é dependente de você na tua casa. Ei, você está entendendo nesta noite, oh glória? A tua visão não é pequena, a tua visão é grande, mas o momento é de aprendizado. Então Pedro entende, ele estando com Jesus, ele vai dizer, aleluia, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É dessa maneira. Então, queridos, Pedro, ele tinha uma diferença, porque ele tomava a palavra, ele era muito enfático nas suas ações, mas muitas vezes isso poderia o prejudicá-lo. Tem momento que nós precisamos parar, respirar antes de agir, porque se nós vamos tomar uma decisão momentânea, a situação que está acontecendo, nós podemos trazer uma adversidade, e essa adversidade ela vai, bate e volta para nós mesmos, e quem sofre somos nós mesmos. Mas Pedro, aleluia, diante da sua tomada de decisão, Jesus está observando, e é como Jesus olhando e dizendo: Pedro precisa só de um pouquinho para melhorar, Pedro precisa só de mais um pouquinho para aprender, Pedro precisa só de mais um pouquinho para entender a importância que ele tem. Oh glória! Você está entendendo nessa noite o que Deus está falando com você? Então, irmãos, aleluia, é esse Pedro que Jesus vai chamar, é esse Pedro que Jesus vai colocar como um dos apóstolos, e Pedro vai nos dizer, aleluia, melhor dizendo, aleluia, ao Mateus capítulo 16, versículo 14, João Batista, Elias, Jeremias, profeta, quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, o que é isso? É Jesus dizendo, Jesus está dizendo, e ele está falando na sua mensagem, quem estão dizendo que eu sou? Porque alguns estavam dizendo que ele era João Batista, que ele era Elias, que ele era Jeremias, e que ele era um dos profetas. E ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: e vocês? Quem vocês estão dizendo quem eu sou? Aqui, aleluia, nós vamos ver que Jesus está diante daquele que toma a palavra. E quem? Pedro vai entender que Jesus é aquele que veio do céu como Messias, e como Messias, filho de Deus vivo. Pedro está enfatizando e tomando novamente a palavra. Quando ele olha para Jesus, e Jesus fala: quem é que vocês estão vendo? Ou melhor dizendo, se eles estão dizendo que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, quem vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro vai dizer, aleluia, tu és o Messias. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Então Pedro tem visão de liderança, mas ele está sendo conduzido por Jesus neste momento. Para quê, pastor? Para poder entender o propósito que o Senhor tinha sobre a sua vida, o propósito que o Senhor tinha para Pedro. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, oh glória,
Jesus confirma o ministério de Pedro. Mateus capítulo 16, verso 17. Eu afirmo, aleluia, isso é verdade. E quando ele confirma o ministério de Pedro, Pedro afirmar que Jesus era o Messias, Jesus vai afirmar a Deus e dizer que isso era verdade. Então aqui Jesus confirma o ministério de Pedro, dizendo: isso não veio do homem, não, mas veio do meu Pai que está no céu. Diante de Pedro, quando ele afirma que Jesus é o Messias, o Senhor Jesus afirma que isso não veio do homem. Ele note que a afirmação que vem dos céus para com a minha e a tua vida é diferente. Quando a afirmação vem do céu, Jesus ele confirma na terra. É o Senhor dizendo: vou eu liberar no céu, e na terra eu vou confirmar o que eu tenho para você. O mesmo Jesus que chamou Pedro te chama nesta noite para te dizer: o que eu tenho para você ainda está de pé. Aguenta mais um pouquinho, porque estou eu preparando para você nesta noite. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã, nesta noite que o Senhor está preparando para mim e para você a vitória? Ele está preparando. Liderança foi confirmada por Jesus. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 14. Jesus, aleluia, vai lavar os pés como sinal de humildade e simplicidade. Oh glória! Ali naquele momento, alguém deveria ter tido essa ação, mas não tiveram. Jesus quebra o protocolo. Jesus quebra, aleluia, o protocolo naquele lugar. Jesus vai lavar os pés como um ato de humildade. E nós vamos ver Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, que Paulo vai nos dizer que ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Versículo 7 vai dizer assim: pelo contrário, abriu mão de tudo e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos. Jesus toma a posição de servo, mesmo sendo Deus, oh glória. Mas aqui ele enfatiza a humildade. Então Jesus ele chamou Pedro para uma grande obra, mas ele vai olhar para Pedro na sua essência de lavar os pés, dizendo: Pedro, para que alguém cresça, é preciso que ele venha descer. Para que alguém seja maior no meu reino, ele precisa ser pequeno, oh glória. É Jesus dizendo: a simplicidade que vem sobre aquele que foi meu escolhido, a simplicidade que vem sobre aquele que eu escolhi, aleluia, para poder pregoar o meu evangelho, precisa ser de menor, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. Jesus, no seu evangelho terreno, ele vai transmitir para mim e para você essa essência. Então, se nós perdemos essa essência, nós não estamos com Jesus. O texto vai nos dizer, aleluia, Lucas capítulo 22, o mais importante é ser, aleluia, como aquele que é menos importante. E o que é menos importante aqui para o homem se torna mais importante no céu. Eu posso ver alguém entendendo nesta noite: o mais importante, aleluia, é ser como o menos importante, oh glória. Porque em Lucas 22, 26 vai nos dizer isso. É porque, aleluia, aquele que muitas vezes manda, ele precisa entender que a ocasião muitas vezes vai ser para ser mandado. Então quem tem autoridade de mandar precisa ter a simplicidade de ser mandado. Jesus está nos ensinando nesta noite a entender a sua simplicidade, e nós já chegamos daqui a pouco no texto que eu li. Por que, pastor? Porque diante, aleluia, dessa
pregação, Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus avisa Pedro, aleluia, Satanás está a te perseguir. Olha só que interessante, igreja. Jesus, ele vai se levantar contra Pedro, ela dizendo, aleluia, diante de Pedro, e dizer assim: Pedro, aleluia, Satanás já está olhando para você. Olha para cá, meu irmão, agora eu vou começar, aleluia, a ministrar para você entender. Jesus já está, aleluia, entendendo que iria começar a perseguição diante do ministério de Pedro. Talvez a perseguição já começou sobre o teu ministério, talvez a perseguição já chegou na tua casa, talvez a perseguição já chegou no teu chamado, mas deixa eu liberar para você entender. Não seja como Pedro, entenda o momento de necessidade, entenda o momento de pedir socorro, entenda o momento de pedir ajuda. Por quê, pastor? Porque quando Jesus está dizendo: Pedro, Satanás já está se levantando contra a sua vida, aleluia, mas eu, Jesus, estou orando por você. Jesus está orando por Pedro, porque o inimigo já havia se levantado sobre a vida de Pedro, mas Pedro vai responder diferente. Por quê, pastor? Porque Pedro acha que está firmado na rocha, Pedro acha que já sabe tudo, Pedro acha que já alcançou o poderio eclesiástico maior, Pedro acha, aleluia, que está estruturado diante de Deus, mas Pedro não é super-homem, Pedro não é super-mulher. Eu libero aqui para te dizer isso nesta noite. Você precisa tirar a tua capa de super-homem e de super-mulher e dizer ao Senhor: eu estou aqui porque eu sou dependente de ti, eu estou aqui porque eu preciso, aleluia, ser revestido do teu poder e da tua autoridade. Pedro está andando com Jesus, mas ainda não entendeu a promessa de Jesus sobre a tua vida. É Jesus dizendo nesta noite: você até ouve a minha palavra, você adora, você chora, você clama, mas você ainda não entendeu, aleluia, o que é necessário para você estar firmado diante da minha promessa. Mas deixa eu liberar para você: o mesmo Jesus que fala que está orando por Pedro é o Jesus que vai dizer: Pedro, o teu nome a partir de hoje eu mudo, porque o teu nome vai ter um significado. E qual é o significado? É rocha. É Jesus dizendo para mim e para você: ele vai mudar a tua história hoje. Tu tens chamado, tu és escolhida, tu és escolhido, mas ainda não entendeu o propósito. E ele veio nesta noite para te dizer: eu vou agir na tua vida para te estruturar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai te estruturar. Ele vai te estruturar nesta noite, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Deus grande, Ele é o Deus poderoso. Queridos, Pedro vai responder para ele. Aleluia. De que maneira, pastor? Eu te explico a maneira que Pedro respondeu para ele. Aleluia, glória a Deus. Pedro vai dizer assim: eu estou pronto para morrer. Pedro vai dizer: eu estou pronto para sofrer. Pedro está dizendo que está pronto para sofrer. Pedro não sabe o que está falando no momento. Pedro está agindo pela emoção, Pedro está agindo pelo momento, Pedro está agindo, aleluia, porque ele está olhando: peraí, eu andei pelas águas, peraí, eu levantei a voz e liberei a palavra de quem era Jesus, peraí, diante de todos. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver, aleluia, que eles estavam dizendo ali para Jesus. Por isso que nós vemos Jesus dizer que aquele que quer ser o mais importante, ele precisa ser o menos importante, porque Pedro está diante de Jesus, e diante de Jesus Pedro, aleluia, vai ter que entender. Só que não é só Pedro não, igreja, aleluia, os discípulos estão querendo saber de Jesus
capítulo 22, verso 43, que diante do momento atual Jesus vai estar em oração agora. Só que na oração de Jesus, ele não vai sozinho. Jesus convida, e quem está junto? Pedro também está junto. Por quê, pastor? Porque diante deste momento em que, aleluia, Pedro vai trazer uma resposta para Jesus, dizendo que estava disposto a sofrer, dizendo que estava disposto a morrer, aleluia, Jesus vai pegar e vai olhar para ele e vai dizer: hoje você vai dizer 3 vezes, aleluia, que não me conhece. Olha só, queridos, olha a ação de Pedro. Pedro se levanta e traz para Jesus: Jesus, eu estou contigo. É bem assim, deixa eu pegar e parafrasear para você entender. É como, aleluia, oh glória, o pastor tinha olhando para Jesus e dizendo: pastor Carlos, não está contigo não, mas eu estou. Pastor Carlos não abre mão das coisas por ti não, mas eu abro. Pastor Carlos, eu não vai te servir, mas eu vou te servir. Mas é da boca para fora, porque Jesus vai entender o coração de Pedro. E o coração de Pedro, aleluia, ele vai dizer ao contrário. Jesus olha para ele e vai dizer assim: tu vai me negar, rapaz, tu vai me negar na oportunidade, aleluia. Você vai dizer 3 vezes que não me conhece. O que é interessante aqui, igreja, o que é, pastor, que agora Pedro, ele vai estar acompanhando Jesus. Jesus, na sua simplicidade, ele vai convidar Pedro, Tiago e João para a oração. E quando Jesus sobe para orar, o mestre está diante de um momento de adversidade. E o momento de adversidade do Senhor Jesus, ele vai convidar, aleluia, esses homens para ajudá-lo em oração. Tem momento que eu e você vamos precisar de alguém para nos ajudar em oração. Tem momento que eu e você vamos precisar de alguém que possa assim se compadecer das nossas necessidades, que possa assim se compadecer, aleluia, das nossas lutas, das nossas provações e dos nossos momentos difíceis. Mas aqui, aleluia, está o negócio. Pedro, aleluia, ele se sentiu um maioral, mas agora infelizmente ele vai precisar entender que ele, aleluia, está se afastando do Senhor e não está percebendo. Tem pessoas que se sentem o grande, mas em determinados momentos estão se afastando do Senhor e não percebem. Eles não querem dar ouvidos, eles não querem ouvir a palavra, eles não querem ouvir um conselho, eles querem seguir, aleluia, a sua mente, a sua cabeça, por acharem que estão fortalecidos diante de uma fé e diante, aleluia, da sua crença de acreditar em Deus e em Jesus. Mas isso não é o suficiente. Por quê, pastor? Porque Jesus em terra, ele vai se sentir angustiado. E agora Jesus convida quem? Ele convida esses homens para ir junto com ele orar. Só que Jesus é surpreendido, porque quando Jesus chega lá, esses homens não estão orando, eles estão dormindo. Pedro, na sua oportunidade de orar, Pedro prefere dormir. O que é interessante, igreja, que quando Pedro dorme, o mestre ora. E o que é interessante, igreja, aleluia, que Jesus uma outra hora pegou e falou: Pedro, Satanás está à tua procura, Satanás está querendo destruir o teu chamado, Satanás está, aleluia, como aquela ave que quis roubar a primeira semente. É o inimigo da minha e da tua vida. A primeira semente ele sempre quer roubar. E aqui o que é interessante, que Jesus uma outra hora orou por Pedro, Jesus uma outra hora intercedeu por Pedro, e agora Jesus precisa da oração de Pedro, e Pedro está dormindo. Quem está entendendo pode dar glória a Deus nessa noite. É bem assim, pastor Adriano. Tem momento que o Senhor se levanta para orar por alguém, tem momento que o Senhor intercede por alguém, tem momento que o Senhor, aleluia, levanta um clamor como Abraão fez na intercessão pelo seu sobrinho Ló, que estava para ser destruído por Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, na sua intercessão, faz com que hoje intervenha na situação de Ló. Então, uma outra hora você orou, Deus veio e interveio
vida de alguém e agiu sobre o lar de alguém, mas agora o momento é de necessidade de oração. O que é interessante, aleluia, nós já entramos no texto, aleluia, que nós lemos, mas eu quero simplificar para você entender. O que é interessante é que Jesus está angustiado. Repita comigo: angustiado. Mais alto: angustiado. Jesus está angustiado, a sua alma está aflita, ele está num momento difícil da sua vida, e duro é ter forças para orar no momento difícil da nossa vida. Quem está entendendo nesta noite? Será que alguém aqui já teve algum momento difícil na sua vida? Será que alguém já passou por uma adversidade? Será que alguém já passou por um momento de luta? E é muito difícil você orar. Jesus está neste momento, só que ele vai agora se prostrar. Ele olha para Pedro e fala: rapaz, fica aqui orando, me ajuda em oração, intercede aqui por mim, fica aqui que eu vou ali. Não precisa estar junto comigo, mas só intercede comigo. É isso, aleluia. E muitas vezes você precisa aprender. Então Jesus vai orar. Quando Jesus vai orar, ele vai voltar e vai encontrar eles dormindo. Pedro ainda não havia entendido o seu chamado. E o que é interessante, que Pedro foi apresentado até Jesus, considerando-se Jesus como Messias pelo seu irmão André. E Pedro, aleluia, ao reconhecer o seu chamado, ele vai ganhar 3.000 almas. Após reconhecer o seu chamado, após haver revestimento espiritual, alguns estão perdendo o seu chamado porque ainda não se revestiram do poder e da autoridade que vem dos céus. Estão perdendo o que Deus colocou nas suas mãos porque não se revestiram. Foram chamados, aleluia, andaram com Jesus, mas agora estão se afastando de Jesus. Por quê, pastor? Porque o momento é de orar, mas Pedro quer dormir, e Jesus ali, ele vai chorar. E quando Jesus está no seu momento de luta, igreja, o que acontece, pastor? Até Jesus vai ser ajudado, porque em Lucas capítulo 22, versículo 43, a Bíblia vai nos dizer que o anjo animava a Jesus. Deixa eu liberar melhor isso aqui para você entender. Jesus está angustiado, Jesus está sofrendo, Jesus está orando, mas tinha o anjo que estava animando Jesus.
vai dizer: mas todavia, seja feita a tua vontade. Ele se levanta e fala: vamos cumprir o propósito, vamos cumprir a promessa. E Deus está dizendo: você vai se levantar e vai dizer: Pai, o Senhor me chamou, eu vou cumprir a promessa, eu vou cumprir o propósito. Por quê? Porque lá atrás você olhou como Pedro e falou: para onde nós iremos? O que é isso, pastor? É você olhando e dizendo para você lá atrás: Senhor, eu, a minha casa, a minha família, vamos servir ao Senhor. E sabe o que isso quer dizer? Que depende de você. Davi chegou a ensinar e tudo estava destruído, acabado. Ele falou: Senhor, e agora? O que eu faço? As lágrimas desceram, o joelho foi dobrado no chão, a cara no pó da terra, e ele olhou para os céus, e Deus falou: Davi, a terra foi destruída, mas a promessa não, os teus ninguém tocou. Então se levanta, Davi, volta para a luta. Ele se levantou e foi para a luta. Jesus se levantou e foi para cumprir a promessa, porque agora teve mais força. Quando ele chegou, Pedro estava dormindo. Só que Jesus falou: Pedro, agora não dá mais. E o que é interessante aqui, queridos, que Pedro está dormindo, mas quer entrar na guerra. E quando você está dormindo para entrar na guerra, você entra querendo atacar com as suas mãos. E atacar com as suas mãos, você vai fora do propósito de Deus. Quem entra na batalha, quem entra na luta para usar aleluias, a sua força física, vai perder a guerra. Quando ele se levanta, corta a orelha de Malco, Jesus olha para ele e fala: ei, Pedro, até agora você estava dormindo, agora você quer pegar e ir para a guerra? Ei, rapaz, não é assim não que funciona. Pedro está fazendo o quê, pastor? Pedro infelizmente está fraco na fé. Pedro infelizmente não está sabendo usar aquilo que ele foi chamado para usar. Por quê? Precisava ainda de revestimento. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus tem as suas ações. Jesus é olhando para Pedro e dizendo: rapaz, agora você não precisa agir com a sua força física, porque não precisa disso agora. O caráter de Jesus é maior. Aleluia, Jesus, aleluia, as suas ações naquele momento. Mas o que eu e você me refletir, por quê, pastor? Porque Jesus, ele vai repreender Pedro que quer defender ele. Porque Jesus sabe que não precisa ser defendido. E muitas vezes entra numa peleja como Josafá, pegando uma batalha que não é sua, pegando uma guerra que não é sua, para defender alguém. Ei, quem está diante do altar, quem está diante de Deus, não precisa ser defendido por ninguém. Jesus é aquele que justifica. Um dia você foi humilhado por alguém, um dia eu fui humilhado por alguém, mas eu nunca peguei e me justifiquei diante da minha ação, não, porque ele é o juiz dos juízes e aquele que vai te justificar. Só que tem um porém: tu está desviado, tu está fraco, tu está distante, tu está sem fervor. Por isso tu quis cortar a orelha de mal. Começa a inventar coisas, começa a falar mal. Tudo isso aqui é feito cortando a orelha de mal. Você pode acrescentar tudo isso aqui. Começa a fazer contenda. E Jesus dizendo para Pedro: guarda essa espada, rapaz. O que é interessante aqui, eu vi já o meu pastor presidente, ele vai dizer assim: ó, sempre espera a pessoa se manifestar. Por quê, pastor? Porque muitas vezes você vai ter uma ação e a pessoa coloca o teu nome em determinadas situações para que você seja errado. Deixa, porque na hora a resposta vem. Por quê, pastor? Porque Pedro se enganou com uma espada. Só agora que Jesus viu? Só agora que Jesus sabia que ele estava com a espada?
Aleluia. O que é que aconteceu, pastor? A Bíblia vai nos dizer: Jesus, nas suas 3 ações, ele repreende Pedro, chama de amigo um traidor e cura um homem que iria prender. Olha a essência desse Jesus: repreende quem anda com ele, chama de amigo quem o trai e cura quem iria o prender. Alabara, cantar sobre. Vocês brigam por pouca coisa. Vocês muitas vezes, aleluia, escuta eu falo vocês, a afirmação específica não é de alguém específico que está aqui dentro. A igreja é corpo. Eu imagino se os discípulos estivessem ali. Pô, peraí, está tudo errado. Jesus está repreendendo o preto que anda com ele, está curando o mal para as que aprender ele, está chamando de amigo traidor. Ei, Jesus, o seu caráter, a sua essência, não se compra, não se vende. O propósito, ele é traçado de uma maneira que nós não entendemos. Já estou quase encerrando. Só que eu preciso dizer isso aqui para você. Pedro agora está se aquecendo na fogueira dos outros. Quem está me entendendo aqui na glória a Deus? A igreja ainda está aqui nesta noite. Só que Pedro vai se aquecer na fogueira dos outros, porque a Bíblia vai nos dizer que Pedro observava, melhor dizendo, seguia Jesus de longe. Ele seguia Jesus de longe, e quando ele vai se aquecer na fogueira, uma serva, uma pessoa talvez que naquela época não tinha valor nenhum, uma serva vai olhar e dizer para ele: rapaz, o teu sotaque eu conheço, o teu sotaque, aleluia, não me engana muito não, eu te conheço, tu é um dos dele, oh glória. Pedro está levantado em um momento que nem para se aquecer na fogueira dos outros presta, nem para apoiar, aleluia, na fogueira dos outros Pedro não serve. Mas aí quando essa mulher é usada naquele momento para poder falar com ele, ela vai fazer Pedro despertar. Por quê? Porque o galo cantou, Pedro levou as lágrimas, e as lágrimas de Pedro eram lágrimas de arrependimento. Pedro chora, porque ele vai entrar uma outra hora. Eu falei que eu era forte, olha pra cá. Uma outra hora eu falei que eu era grande, uma outra hora eu tomei a palavra, uma outra hora eu quis dominar o campo, uma outra hora eu quis conduzir da minha maneira. Mas agora Pedro está dizendo: agora eu sou um caco, agora eu sou um homem que estou chorando com o coração abrido. Mas deixa eu liberar para você entender: diante das suas lágrimas de arrependimento, Jesus chegou para te dizer: eu perdoo, para traçar a promessa que eu tenho para a tua vida, para que você seja conduzido pelo meu Espírito Santo. Eu te perdoo para poder fazer, aleluia, acontecer. Jesus chegou nesta noite com perdão. Jesus chegou nesta noite com perdão. Jesus chegou com perdão. Pedro chorou. Só que Jesus foi atrás de Pedro quando ressuscitou e falou bem claro por 3 vezes. Se por 3 vezes, aleluia, Pedro negou Jesus, por 3 vezes ele teve que dizer que ama. Aleluia. É o glória, é Satanás querendo dizer, ele negou 3 vezes. É Jesus dizendo, ele se levantou 3 vezes, oh glória. É Satanás dizendo, ela caiu 3 vezes. É Jesus dizendo, ela vai se levantar 3 vezes, oh glória. Quando olhava, aleluia, Jesus falou: Pedro, tu me amas, por 3 vezes. 3 vezes ele negou, mas 3 vezes ele falou: tu sabes que eu te amo. Sabe por que você está crendo? Porque você ainda ama o Senhor, e
amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E Ele está dizendo, então bora, vem comigo. Volta a louvar, volta a adorar, volta a glorificar, volta a exercer, volta a liderar, volta a cumprir, volta! Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor está entrando sobre a tua vida nessa noite. Já estou encerrando, eu já até passei, aleluia, do meu horário. Feche teus olhos